Voltamos e agora vamos conversar com o Dr. Adão Ribeiro. Ele é médico criador do método META. Já transformou mais de 2.000 vidas ao longo de 5 anos atuando na área de nutrologia e medicina integrativa. Ele ajuda mulheres no emagrecimento, na menopausa e também trata lipedema. Muito bem-vindo, doutor Adão. Muito obrigado. Legal. Pelo convite. Esse assunto de hoje... Adorei já saber da menopausa, porque eu não sei não, esse calor que eu tô sentindo, gente, eu acho que ela tá batendo na porta. Vamos investigar seus hormônios aí. Eu tô achando também. Vamos conversar aqui. Mas vamos começar pela obesidade, amiga? Vamos, porque assim, ó, eu não gosto de romancear a obesidade. Porém, eu sendo também da área de saúde, eu sei que a obesidade também não é só falta de disciplina. Tem outros pormenores do metabolismo mesmo da pessoa, né? Exato. Então, assim, qual que assim, o maior erro que as pessoas cometem quando elas decidem emagrecer? Porque tem pessoas que conseguem emagrecer, mas depois elas não conseguem manter o peso. Você deve ter isso, né, no seu consultório direto. E se existe, né, a diferença entre perder peso e recuperar a saúde. Então, assim, eu coloquei um pupurri de várias coisas pra gente já começar nessa questão da obesidade, né, de emagrecer. A maioria das pessoas, eu vejo muito quando eu tinha consultório aqui, não, perde, mas depois fica sem voltar no consultório, daí quando volta às vezes dobrado o peso, né? Então, a obesidade realmente é uma doença muito complexa, ela não é só falta de disciplina, não é preguiça de treinar, né, como você bem falou, que ela tem caráter metabólico, tem caráter hormonal, tem características genéticas que influenciam, comportamentais, até conjugais que interferem, né? Às vezes um cônjuge é mais indisciplinado, compra doce, compra iFood, prepara uma comida mais gorda, ele gosta de comida mais gorda, de guloseimas, então até questões conjugais podem interferir na obesidade, no ganho de peso, né? Então não é só achar que é dieta e treino, só exercício, que muitas vezes não resolve, né? Não é só isso. Então é uma doença crônica, que desenvolve insidiosa, vai piorando gradativamente, não tem cura, tem tratamento, precisa de acompanhamento, né? Então é isso que a gente tem que entender da obesidade. E esse efeito sanfona? Nossa, que conexão. Você ia falar a mesma coisa. Não, porque eu tava meio na pergunta, né? Que tipo assim, cara, porque isso é muito mais comum, é mais difícil manter do que perder. Inclusive, é sobre isso que a gente tem que conversar lá no consultório, porque eu sou a rainha do efeito sanfona. Do efeito sanfona. Como você falou, né? Porque pessoas conseguem perder e não conseguem manter, né? Muitas vezes porque não tratam todos os fatores, né? Às vezes tratam fatores comportamentais, muda a alimentação, passa a fazer exercício, só que temporariamente, né? Eu vou fazer a dieta da lua para poder ir para a praia em julho. Emagrece, mas depois volta até na praia mesmo, já volta a beber. Ali mesmo, já começa, já desanda ali na praia. Na praia mesmo, alcançou o objetivo, olha, perdeu. Tem que tirar uma foto no primeiro dia da praia e no 15º. Verdade. Já vai ser a prova viva, né? Que vai estar inchada, retida, mais gorda, com a barriga estufada. Então é isso, muitos fatores. Existem muitos fatores, né, que interferem. As pessoas, um deles é mudar temporariamente, né, os hábitos. Que, por exemplo, fez a dieta, emagreceu e para. Fez exercício por alguma razão, por rotina, filhos, enfim, trabalho, para, né? Então, se você não mantém, não constrói um hábito saudável, duradouro para a vida, né? Se é só temporário, o seu resultado também vai ser temporário. E se você não trata os outros fatores emocionais, né? Eu tive paciente que falou, comecei a fazer o mestrado e engordei, comecei o doutorado e engordei. Então, sabe, carga emocional, sobrecarga emocional, então tem muito isso que interfere. Questões hormonais também, a mulher mais 40 mais que começa a ter dificuldade para emagrecer ou começa a engordar, né? Então, todos esses fatores interferem, então... Adão, tem alguma... Assim, eu cheguei nessa conclusão, essa última vez que eu engordei, que eu fiz a cirurgia, aí eu larguei mão de tudo, entendeu? Vou ficar em casa 30 dias, eu vou comer o que eu gosto. Entendeu? Aí, sabe, assim, eu queria nunca ter conhecido o pão na minha vida. Mas, o que acontece?
eu tento mudar esse hábito de gostar disso, só que é muito complicado você tirar da sua alimentação. E eu tenho percebido que hoje eu tenho mais dificuldade de emagrecer do que antes, né? Então, como você falou aí, a idade, ela já vai mudando essa questão do comportamento do próprio corpo, né? Isso. De Metabólica. mais peso com mais facilidade do que antes. Sim, sim. Já tem estudos que mostram, por exemplo, homens com idade de 20 anos e um homem com idade de 60 anos com o mesmo peso e a mesma quantidade de massa muscular, mostrou que o metabolismo ele é diferente. Não é só o peso e a massa muscular que determinam o metabolismo. Tem fatores relacionados à idade, né? Que estão intrinsecamente ali, questões hormonais, e a própria idade do paciente interfere. Então não é só aquela máxima de achar que a taxa metabólica, o gasto energético é calculado pelo peso, a altura, não. Tem fatores intrínsecos que são relacionados à idade, hormônio e metabólicos mitocondriais também, que são organelas, células lá dentro que influenciam, que a gente tende a perder quantidade de organelas, de mitocôndrias com o envelhecimento, de NAD, de coenzimas, que tudo isso interfere no metabolismo. Então, realmente, a idade em si interfere. Vai passando a idade, você tem que comer mais, comer menos e se exercitar mais. De uma forma de pensar, sim. Mas o corpo, ele se acostuma a ter um determinado peso? Porque, assim, parece que eu tenho um peso. Aí eu perco, aí ok, mas parece que ele fica lutando para voltar para aquele peso anterior. Luta. O corpo ele entra numa homeostase, num equilíbrio com um peso que ele já está acostumado a ter, né? E às vezes você, por exemplo, passa um tempo sem treinar e começa a perder massa muscular e o corpo vai automaticamente colocando gordura no lugar daquela massa que você perdeu, porque você parou de treinar, por exemplo, nessa cirurgia que você fez. Sim. Você ficou um mês sem treinar. E aí você provavelmente perdeu massa muscular, porque você tem uma rotina de treino, então quando você fica parada, perde massa. E aí o corpo, pode ser que seu peso não tenha aumentado, porque a massa que você perdeu, o corpo colocou de gordura no lugar, o peso ficou em equilíbrio, para o organismo está tudo bem, está em homeostase. Mas se você olhar a sua composição corporal mudou e ela piorou. É uma inteligência... Trocou massa por gordura, né? Então o corpo realmente luta contra, como se fosse antifisiológico o emagrecimento. O processo de emagrecimento ele é difícil, ele é entendido como um momento de estresse, um momento ruim para o organismo. E chega um momento que ele se acostuma e entende assim, era 67, ele fica ali no 67, tu vai para o 62. Tem uma hora que ele entende que tem que ficar só no 62? Entende? Leva um bom tempo, por isso que o tratamento... Por isso que a manutenção é o mais importante. Sim. Né? O tratamento de manutenção ele pode levar anos, né? Por isso que o tratamento da obesidade é contínuo, é crônico, ela não tem cura. A gente fala que você era obeso e está magro agora. Você tratou, acompanhou, emagreceu e tem que ficar em vigilância, em cuidado constante, que com o tempo o corpo vai se acostumar, se você conseguir manter esse novo tempo, esse novo peso ali por 6 meses, 1 ano, o seu corpo vai se acostumar mais com esse novo peso e achar e entender que esse peso novo menor é o seu peso normal. E aí sim ele entra em homeostase naquele peso, mas se você descuidar novamente, você pode vir a ganhar peso. Doutor Adão, as canetinhas seria a esperança de você entrar num efeito platô de um peso menor? Tipo assim, ajuda nessa manutenção? Como que você vê a canetinha nessa questão do efeito sanfona? Olha, eu vejo elas são revolucionárias, né, para o emagrecimento, tem mudado as estatísticas no mundo todo do tratamento da obesidade. Em décadas é a primeira vez que a gente vê diminuir essa pandemia mundial de obesos, né, seja no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, né, que vem de lá, né, a maioria dessas canetinhas da Lilly ali, da Mounjaro, né, e tem revolucionado o tratamento de obesidade. Antes a gente tratava com dieta, treino, sibutramina e bariátrica. E bariátrica, exatamente. A gente só tinha esse arsenal, né? E a bariátrica a gente entende que muitas vezes 90% dos pacientes, 9 em cada 10, reganha o peso todo em 10 anos, em até 10 anos.
Então a gente entende que só bariátrica não é a chave. E eu tenho. Fisiologicamente também não é bariátrica? Eu tenho vários pacientes, desculpa, eu não consegui terminar. Eu ia terminar a frase. Eu tenho vários pacientes que são pós-bariátricos, que emagreceram, reganharam e voltaram para o tratamento clínico, né, que é o acompanhamento médico, e aí conseguiram emagrecer novamente. A gente está nessa luta, nesse acompanhamento, para que eles possam e consigam manter o peso perdido dessa vez. Mas muitos relatam, eu fiz a bariátrica, mas eu ainda sentia vontade de comer muito, queria comer e beliscar, mas eu não conseguia porque meu estômago estava menor, e fica cheio rápido, mas aí eu ia para o álcool, ia para bebida alcoólica, eu ia comer doce, porque era uma coisa que me dava um bem-estar, uma dopamina ali, né, uma sensação de prazer. E ela sempre reganha. Muitos efeitos colaterais tem a bariátrica, né? Uma bariátrica, principalmente sem acompanhamento, né? Sem uma multidisciplinar acompanhamento, aí realmente o paciente sofre muito. Só que as canetinhas também têm efeitos colaterais. Pois é verdade esse negócio que você perde X, mas você ganha X mais Y depois, se você não fizer um tratamento adequado. Como é que funciona isso? Pode ter o reganho e até maior mesmo. Mas isso não é normal quando você emagrece, porque a gente falou anteriormente, você perdeu aquele peso, seu corpo vai lutar para voltar para aquele peso. Isso, é normal anterior. até sem a canetinha mesmo. Pois é, mas a culpa, que associam a culpa à canetinha. Mas pelo que eu estou entendendo, é o processo de emagrecimento. É o processo de emagrecimento, é a doença em si, que é uma doença crônica, que ela não é curada, não é uma infecção de garganta que você toma um antibiótico, mata o agente e curou a doença. Ali você matou aquele agente e melhorou. Não, a obesidade ela não vai ter cura, ela vai ter tratamento contínuo. E você foi emagrecido pela canetinha, né? Você tomou ali, emagreceu, e aí você tirou o agente emagrecedor, a ajuda que ela te deu. E aí você volta a ganhar tudo de novo, e se você for descuidado, se você piorou ainda mais o seu metabolismo, os seus hábitos, o seu ambiente que você vive, um ambiente obesogênico, amigos que bebem, amigos que só se encontram para beber e para comer besteira, o ambiente em casa onde é só iFood, é só comida de baixa qualidade. Então se você está nesse ambiente... Tem que mudar os amigos. Eu tenho que mudar os amigos e a família. É mais fácil de ter um reganho de peso quando você é influenciado pelo ambiente, né? Quando você não trata as questões emocionais, quando você não melhora os hormônios, o metabolismo, por exemplo, quando você emagrece muito rápido com a Mounjaro, por exemplo, ou uma dieta restritiva, você perde massa muscular. E se você perde massa muscular, você perde metabolismo, você perde sensibilidade à insulina, ou seja, seu corpo acaba produzindo mais insulina. E a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio de reserva, ela estimula a reserva de gordura. Então, quando você tem muita insulina no corpo, o corpo entende que tem excesso de energia, de carboidrato, e ele reserva aquele carboidrato, ele guarda ele como gordura. Então, entende que se você perde músculo, você aumenta a insulina e já gera um sinal para o seu organismo de que você precisa reservar mais energia, porque tem muita energia sobrando. É uma cascata, é uma complexidade muito grande. A canetinha, quando ela não, você não melhora os seus hábitos, ela pode perder mais ainda massa magra do que gordura? Pode perder tanto quanto, né? É muito difícil perder mais massa do que gordura. E daí o que você falou, se perder a massa magra, é o efeito cascata de você ganhar esse reganho. Isso, do reganho. Eu tenho uma paciente que ela fez o emagrecimento sem acompanhamento. Ela perdeu mais de 24 quilos em 6 meses, eu acho, com o Mounjaro. Eu não lembro se foi 6 ou foi 8. E ela me procurou agora para ajudar ela, porque ela tá fraca, ela não consegue andar sem mancar, ela não tem força nas pernas, ela não consegue mais correr e ela não consegue dançar mais. Então, assim, o filho dela, criança, tá preocupado com ela, o marido, porque ela perdeu tanta massa, tanta força, tá perdendo autonomia, tá perdendo força, tá perdendo capacidade funcional. Então, assim, isso pode acontecer. Eu não sei quanto que ela perdeu, porque ela não fez acompanhamento. Ela me procurou depois do estrago feito. Então eu estou tentando recuperar a capacidade funcional dela, músculo, força, autonomia. E a questão da dose de manutenção para quem é obeso, é para ajudar nesse processo, para você não ficar nesse efeito sanfona, porque depois que para, a cabeça não mudou.
você volta para aquela mesma vontade de comer de antes. Então, o que eu vejo muito povo falando, né, da dose de manutenção, você já ouviu falar? A dose de manutenção, eu não sei como é que funciona isso. São estratégias, né? Depende de como que você está fazendo o protocolo, o tratamento com o seu médico. Existe, chegou no resultado que eu quero, usei a Mounjaro e cheguei no resultado que eu quero. Eu posso fazer o desmame, vamos fazer o desmame. Agora vamos para a fase de manutenção. Essa fase de manutenção pode ser feita usando alguma dose de manutenção, em alguns casos, onde o paciente está tendo uma dificuldade muito grande de manter sem a medicação, ou a gente faz a manutenção sem o Mounjaro, com fitoterápicos, com outros medicamentos, para poder ajudar. Fala pra gente, doutor Adão, é sobre o método META, que é sobre isso? É sobre o tratamento de obesidade? Isso, é sobre o tratamento de obesidade. O M é de mapeamento. Lá eu tenho uma técnica de mapear a queixa, o objetivo do paciente para a gente criar a estratégia. Então eu faço um formulário com o paciente antes da consulta, ele recebe pelas minhas secretárias dias antes, então ele preenche esse formulário, já me fala tudo que incomoda ele, qual o objetivo, qual a expectativa, então eu já vou ali saber exatamente o que esse paciente quer para dar um resultado para ele assim que seja o que ele quer e até surpreenda. Eu tenho até áudios de alguns pacientes que falam, nossa, me surpreendeu esse tratamento, porque a expectativa que ele me apresentou no formulário era uma, e quando eu consigo trazer algo a mais que superou essa expectativa, já gera essa surpresa, né? Nossa, que maravilha, né? Superou a minha expectativa, eu vim para emagrecer, melhorou minha libido, melhorou minha qualidade de vida, meu relacionamento com minha família, com minha esposa, meu sono que melhorou, meu ronco que acabou, sabe? É isso, é superar essa expectativa. Então, o mapeamento é disso, é mapear o tamanho do problema com o formulário, com a bioimpedância, com os exames laboratoriais. Eu vejo tudo que o paciente precisa e lá na hora a gente cria, o E é de estratégia, a gente cria o passo a passo, o plano, a estratégia, o plano terapêutico para resolver tudo aquilo que eu consegui mapear. E é individual de cada paciente. É individual, isso. Porque cada um, né, chega com queixas diferentes, uma bioimpedância diferente, com objetivos diferentes, exames ali. Eu monto essa estratégia e apresento para o paciente, ó. Para você perder tantos quilos, para a gente repor os hormônios, para a gente desinflamar, melhorar seu metabolismo, acompanhamento nutricional, acompanhamento médico, tudo isso, nesse tempo a gente alcança esse resultado e aí a gente parte para a próxima fase, que seria a manutenção, né? E aí a gente monta a estratégia e aí a gente vai executar a estratégia, né? Que eu falo que é o tratamento, o T de tratamento, que também é a transformação, que é você gerar essa transformação na vida do paciente. O paciente ficar mais magro, mais saudável, mais feliz, ele vir com um objetivo e ter outros objetivos alcançados que nem ele mesmo esperava, e tudo isso com acompanhamento, o A de acompanhamento. Então a gente tem um modelo de acompanhamento dentro do nosso protocolo que é muito diferenciado. A gente cria um grupo no WhatsApp, eu, esse paciente, mais o meu nutricionista, a secretária, às vezes a psicóloga, quando o paciente precisa, eu tenho nutricionista. Uma rede de apoio. Vou precisar da psicóloga. É da psicóloga. Agora, o maior público é a obesidade, ou não? O maior público tem sido a obesidade, sim. Que na nutrologia, né, como eu vim para essa área de emagrecimento, meu público maior é a obesidade, e aí como eu passei a estudar sobre lipedema e reposição hormonal, eu fui para a área também, comecei a atender muitas mulheres na menopausa, homens também 40 mais, com andropausa. Fala com a gente da menopausa. Então você tem também esse público? Tenho esse público. Tanto homens também na andropausa e mulheres na menopausa? Sim, a parte de reposição hormonal a gente faz para trazer recuperar a saúde, recuperar a qualidade de vida, recuperar a libido, melhorar o relacionamento, né, o casamento em si, que traz de volta aquele tempero que pode ter perdido ali em algum momento. Então a reposição hormonal nesse público, em homem, mulher, 40 mais, que já está sentindo uma queda ali na libido, na energia, na qualidade de vida, é essencial e é transformador. Então eu fico muito feliz de ver os resultados, né, os feedbacks dos pacientes que me falam, nossa, mudou, eu não quero viver mais sem isso aqui, eu estou muito feliz. Pacientes que faziam reposição às vezes
transdérmica, ou fazia com outros profissionais, e quando passa a fazer comigo, fala que realmente fez diferença concreta ali, né, de resultado, de qualidade. Isso você vê que maravilhoso. Da mesma forma que a gente recebeu aqui a doutora Renata, esse tratamento mais humanizado, né, doutor Adão, assim, de realmente você tratar a pessoa como um todo, né, em todas as partes, que eu acho que o sabotador maior é a cabeça, né? Muitas das vezes. Muitas das vezes, né? Porque mesmo que tenha aí uma parte metabólica, que a gente sabe, né, sem negar principalmente na obesidade, a cabeça atrapalha mais ainda, né? Porque é o boicote de você ser assim, aceitar daquele jeito, né, e não conseguir romper, né, e ter uma qualidade de vida melhor. Muitas vezes tem, né, essa questão de autossabotagem, a pessoa às vezes está indo bem e ela desiste, ela mesma se sabota, né, por questões às vezes até de traumas, né, que ela não, muito inconscientes, né, mas ela não entende que ela não quer, no fundo ela não queria ser mais bonita por causa de algum trauma, por ela vai ser mais vista, mais notada, então ela começa a se sabotar, né, por isso que é tão importante a gente ter esse tratamento multidisciplinar com o Nutri, cada um fazendo bem feito seu papel, a gente tem a psicóloga para isso, para acompanhar, tem pacientes lá, adolescentes também que fazem esse acompanhamento comigo, com o Nutri e com a psicóloga, que precisa muito desse apoio, né, emocional, mulheres, adolescentes e homens também, que homens são mais resistentes a esse tipo de acompanhamento psicológico, né, mas é fundamental. E os homens fazem o tratamento hormonal tranquilamente também? Ou eles têm uma resistência também ao tratamento hormonal? Hoje eu principalmente para os 40 a mais, né? Não, hoje eu acho que está bem comum. Eu tenho até pacientes de 60, 70 anos que fazem reposição hormonal e eles nunca ficaram tão felizes. Alguns fazem até piada disso lá e falam que eles dão uma em casa e duas na rua. Faz muita piada. Pois é. Tem uns uns velhinhos aí que colocam hormônio e fica muito saliente, né? Mas realmente faz muita diferença. Melhor não vai tomar. Vamos parar com esse hormônio aí agora. Tá. Porque que fala, né, que tem os sinais silenciosos, né, da saúde hormonal do homem. Que geralmente o homem não se preocupa tanto com a saúde quanto as mulheres, né? A gente, quando tá beirando, eu tô beirando os 40, então eu já fico preocupada. Será que isso é um sinal da menopausa? Será que isso... E os homens, eu acho que eles nem... Mesmo porque eu acho que a gente vem se transformando desde a nossa menarca, né? Tipo, que a gente é mulher de fases, né? Toda hora a gente tá mudando. Agora o homem parece que... Eu até tenho um amigo que é assim, que ele fala que a gente vai amadurecendo aos poucos. E o homem não, é verde, verde, verde podre. Parece que sim. O homem vai até 60 ali, tá verde, depois apodrece. Acabou. Agora a gente já vai aos pouquinhos, vai se cuidando sempre, né? E assim, não tem muito tabu, talvez, pro universo feminino, né? Eu acho que a gente fala mais sobre isso. A mulher se observa mais, né? Ela consegue ter mais esse feeling, né? O autocuidado, o feeling, a observação dela mesma. E os homens não, eles acham que tá tudo bem, tá tudo normal e só vai lá quando afetou a ereção mesmo. A hora que mexeu no ego deles, aí que eles vão. Mas existem esses sinais, né, que a gente percebe que são bem cedos, né, às vezes até precoces ali, com 40 anos, e que muitos homens acham que é cansaço normal do trabalho, né. O sinal mais comum de queda da saúde hormonal é o cansaço mesmo para tarefas do dia a dia, para o trabalho, aquele homem que começou a perceber que está mais difícil o que ele fazia rotineiramente antes e era tranquilo. Então as questões sexuais, elas são mais futuramente, quando avança mais o problema. Então começa ali com energia, ganho de perda de massa muscular, ganho de gordura abdominal. Aí eu falo que é aquele homem esmiliguido, sabe? Que ele começa a afinar o braço e crescer a barriga. É um sinal de que o hormônio dele tá caindo ali, porque a testosterona, ela é anticatabólica, ela preserva a massa, ela previne a perda de massa. Então, se você vê aquele homem que tá afinando o braço, a barriga está crescendo, está acumulando mais gordura, porque a testosterona ela tem
esse efeito lipolítico de quebrar a gordura, se ele está perdendo testosterona, ele está acumulando mais, está quebrando menos, então ele fica mais cansado, perde força, perde massa, afina os braços, as pernas, a barriga cresce. Isso são os primeiros sinais. Aí depois vem sinais mais emocionais, como alteração de humor, ele fica mais desanimado, quase como uma depressão leve, fica mais irritado, e aí começa depois a afetar as questões sexuais, a libido cai, e depois a ereção também afeta. Aí sim, que já passou ali 5, 10 anos, que ele tá com problema, é que ele vai pro médico e fala: doutor, agora o trem não tá funcionando direito mais não. Então vamos ficar atentos a esses sinais, homens, né? Porque... e assim, eu achei interessante, porque ficou bem elucidativo, agora vai ter mais homens querendo ir lá. E me fala uma coisa. Agora eu vou olhar pra todo homem e vou dizer, isso aí tá faltando testosterona. Esses miliguidos. Tá esmiliguido, Gil. Tá faltando testosterona. Quais são os 3 exames? Quais foram? Check-up natural. Mas além desse check-up natural, fala pra gente, assim, de observar todos esses sinais e sintomas que você falou, quais são os exames, assim, que mostram, que a gente deveria fazer? Entendi. Os básicos. Os básicos. Na minha prática, assim, para mim o mais importante é a consulta em si, para entender e direcionar o exame, né? Porque existem exames para check-up hormonal, para check-up intestinal, para desbiose, para cardiológico, né? Então, com a consulta eu vou conseguir direcionar e ver qual é o exame mais importante, né? Mas na prática do emagrecimento ali, da obesidade, o que eu penso que é mais importante é para investigar colesterol, diabetes e a bioimpedância, porque nesses 3 eu consigo mostrar para o paciente onde estão os maiores riscos para ele ali, que normalmente são os que alteram primeiro, insulina muito alta, resistência insulínica. Eu já mostro para ele: olha, isso aqui já é um sinal de uma resistência insulínica, de uma pré-diabetes ou de uma diabetes em si. Aqui o colesterol alto é preditivo de risco cardiovascular, risco de infartar, risco de AVC. Então ali já liga um sinal de alerta, né? E na bioimpedância também eu consigo mostrar que a composição não está boa, que a massa muscular está baixa, o quanto a gordura está alta, o percentual de gordura está acima do normal, né? O risco cardiovascular com a circunferência abdominal, com a gordura visceral também, que a bioimpedância também mostra, já leva esse sinal de inflamação, de risco cardiovascular. Então já acende uma luzinha vermelha ali na cabeça do paciente. Mas para o homem verificar essa questão hormonal é o exame de testosterona total ali, que é o mais importante. Gente, muito interessante. Muito Eu acho que a bom. gente tem que ir para nossa última pergunta. Não tinha mais coisas para perguntar. Nosso tempo acabou. Tinha que falar sobre a canetinha nacional que vai vir. Olha só. Um pouco mais sobre Não dá lipedema. tempo não, equipe. É a última pergunta, então. Então, ou a gente escolhe entre as 2 perguntas, a da canetinha nacional ou a da metamorfose. Vai, fala da canetinha nacional rapidinho. Muito rápido, bem rapidinho. Sobre a caneta Tá chegando aí uma caneta, A caneta nacional. que vai ser bom para os tratamentos. Sim. Já chegou a primeira, né? Que foi a Oliri, que é uma liraglutida, que é uma que veio antes da Ozempic, né? Que é a liraglutida, veio antes, ela é menos potente, ela é de uso diário, ela é uma semaglutida de uso diário, né? E que saiu pela AMS, um laboratório, né? E agora já vai sair a semaglutida nacional, que vai ser mais barata. É para baratear, né? Porque como a patente caiu, vai melhorar o acesso dos pacientes, do público aos tratamentos. Mas ainda não temos a Mounjaro nacional, né? Que a gente espera que chegue logo. E os peptídeos? Os peptídeos é uma promessa muito grande que está chegando também em breve, né? Está começando a ser aprovado pela FDA nos Estados Unidos, já estão sendo produzidos em alguns países do mundo onde não tem patente de algumas marcas, né? Na China já estão produzindo peptídeos, nos Estados Unidos começou a produzir os que são patenteados, que já foram liberados, que já tem estudo. E na Índia também já temos produção de peptídeos. Eu conheço alguns médicos em São Paulo que já estão usando ali de forma off-label, né? Sem ali muita
publicamente, assim, usando peptídeos neles para testar, e até em alguns pacientes mesmo que já estão entusiasmados com o tema dos peptídeos. Infelizmente, aqui no Brasil, sempre demora mais um pouco para a coisa chegar, para aprovar, né, para a Anvisa liberar, e aí acaba que chega um pouco mais tarde, né? Foi assim com a Mounjaro, com a semaglutida, né? Mas em breve a gente vai ter mais notícias. Inclusive eu participei de uma aula online com o médico Dr. Joaquim lá de São Paulo, que ele tem um parceiro que é um doutor Rafael Rivas, eu acho, que ele é lá dos Estados Unidos, ele tem uma clínica em Miami, ele é um médico brasileiro que tem uma clínica em Miami que ele já usa o peptídeo. Então, os médicos que entrarem nesse curso dele, iriam ter uma aula com o Dr. Rivas lá em Miami para aprender a usar peptídeo. Então, eu estou querendo fazer isso para trazer o peptídeo logo para cá. E qual fase da metamorfose do Dr. Adão se encontra? Eu acho que eu tô no início. Acho que eu tô muito jovem ainda, tem muita coisa para viver, muita coisa para aperfeiçoar, para aprender, né? Tenho 8 anos de formado, 5 anos que eu entrei na nutrologia e 4 anos aqui em Palmas, então eu acho que tem muita coisa para crescer, para aprender, para melhorar. Toda sorte aí, toda sorte. Obrigado. Muito obrigado. Doutor, foi incrível. Que bom, também adorei. Obrigado pelo convite. Espero os próximos convites, pra gente falar de peptídeos, lipedema. E a gente vai tudo lá também. Pronto. Lógico. Tanto a gente quanto os nossos convidados aqui que acompanham o Metamorfose também. Que ótimo, obrigado. Obrigada, Adão. Que ótimo. E aí, então... Chegamos ao final de mais um programa Metamorfose. A gente quer agradecer sempre a Rede TV, essa casa maravilhosa que nos recebe. A gente está indo aí para o 5º mês de casa e a gente só com o coração quentinho. E muito obrigada por você estar sempre nos acompanhando, tanto aqui quanto nas redes sociais. E a gente se vê a semana que vem. Beijo.